Oséias capítulo 10. Israel planta o mal e colhe destruição. Israel é uma videira bela e viçosa, que cobre-se de frutos. Conforme a abundância do seu fruto, assim multiplicou a construção de seus altares. Quanto mais próspera a terra, tanto mais ergueram colunas com arte e esmero. Eis que o coração desse povo foi seduzido e dividido, e agora deve carregar sua culpa. Deus demolirá os seus altares idólatras e arrasará suas colunas sagradas. E nesse dia eles exclamarão: é certo que não temos um rei, porque não reverenciamos a Yahvé. No entanto, ainda que tivéssemos um rei, o que ele de fato poderia fazer por nós? Ora, os reis costumam fazer muitas promessas, mas não as cumprem. Juram falsamente e celebram pactos que não honram. Por isso os litígios brotam como ervas venenosas nos sulcos dos campos arados. O povo que vive em Samaria teme o ídolo em forma de bezerro de Bet-Avém, casa da impiedade. Eis que sua gente lamentará por ele, como também todos os sacerdotes idólatras, que muitos se alegravam ao contemplar o seu esplendor, e o verá ser extirpado deles e levado para o cativeiro. Sim, até mesmo este ídolo será levado para a Síria como um presente para agraciar o grande imperador. Neste momento, Efraim será humilhado, Israel se envergonhará grandemente por conta do seu inútil ídolo de madeira. Eis que o rei de Samaria será como lasca de madeira sobre a superfície das águas. E os altos de Avém, os altares da impiedade, o pecado de Israel, serão despedaçados. Espinhos e ervas daninhas crescerão e envolverão todos os seus altares. E nesse dia o povo clamará aos montes: aterrai-nos! E gritarão às colinas: cai por sobre todos nós! Ó Israel, tu tens pecado desde os dias de Gibeá, e continuou entrando até hoje. Porventura a guerra contra os que praticam malignidades não os afetou em Gibeá? Ora, eu mesmo corrigirei o meu povo quando bem entender. Nações serão reunidas contra eles para castigá-los por causa do seu duplo pecado. Porquanto Efraim era uma novilha domada que gostava muito de pisar o trigo para lhe tirar a casca. Assim colocarei uma canga sobre o seu belo pescoço que tanto poupei. Conduzirei Efraim mediante arreios. Farei Judá lavrar a terra, e Jacó se ocupará de fazer sulcos no solo. Semeai justiça para vós, colhei conforme o exedito. Amor misericordioso, lavrai o campo virgem, porque agora é a hora de buscar Yahvé o Senhor, até que ele venha e faça chover sobre todos vós a chuva de Sedec, justiça e salvação. Todavia plantastes a impiedade, colhestes a malignidade, comestes o fruto da mentira e do engano, visto que tendes confiado na vossa própria capacidade e na multidão dos vossos guerreiros. Portanto, entre o vosso povo se erguerá o fragor e o alvoroço das batalhas, e no momento todas as vossas fortalezas serão aniquiladas, como o imperador Salmã, adorador do fogo, arrasou Bet-Arbel, casa da emboscada de Deus, no dia da grande carnificina, quando mães foram estraçalhadas junto com seus filhos pequenos. Assim vos sucederá, ó Betel, casa de Deus, porquanto a vossa impiedade é enorme. Quando amanhecer aquele dia, o rei de Israel será absolutamente devastado. Oséias capítulo 11. O amor do pai pelo filho Israel. Quando Israel era menino, eu o amei muito, e do Egito chamei o meu filho. Todavia, quanto mais eu chamava meu povo, como quem chama seu filho, mais essa gente se afastava da minha pessoa. Eles ofereceram sacrifícios aos Baalins e queimaram incenso diante de imagens de ídolos esculpidos. Contudo, eu ensinei a Efraim a andar, eu o carreguei no colo. Mas eles não entendiam que era a minha pessoa quem os curava e zelava por eles. Eu os conduzi com laços de bondade humana e grande amor.
Fui eu quem lhes tirou o jugo pesado do pescoço e me inclinei para alimentá-los. Não voltarão para a terra do Egito, mas a Síria será seu rei, porque recusaram arrepender-se. Eis que a espada descerá sobre suas cidades, destruirá as trancas de suas portas e os devorará nas suas fortalezas. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, embora roguem ao Altíssimo, de maneira alguma me adoram. Contudo, como posso te abandonar e entregar-te nas mãos de outros, ó Israel? Como deixaria de te proteger ou te trataria como tratei Admar? Como agiria contigo do mesmo modo como lidei com Zeboim? Eis que o meu coração está comovido. Toda a minha compaixão está desperta e voltada para ti. Portanto, não executarei todo o furor da minha ira. Eis que não voltarei a destruir Efraim, porquanto sou Deus, e não um ser humano, o santo entre vós. Assim não virei com todo o meu zelo e cólera sobre ti. Eles seguirão a Yahvé. Ele bramará como um grande leão, e seus filhos virão correndo e tremendo desde as terras do ocidente. Virão voando do Egito como os pássaros, e da Síria como pombas. Então eu mesmo os estabelecerei em seus lares. Palavra de Yahvé, o Senhor. Efraim me cercou por meio de mentiras, e a casa de Israel, com engano, e Judá, ainda rebelde contra Deus, o Santo fiel. Osés capítulo 12. A condenação de Israel e de Judá. Efraim alimenta-se de brisa, corre atrás do vento oriental o dia todo e multiplica enganos e violência. Estabelece pactos e acordos com a Síria e manda azeite para o Egito. Eis que Yahvé também tem uma acusação contra Judá, além do que vai castigar Jacó, isto é, o suplantador. Avaliando todas as suas atitudes, o Senhor recompensará Israel segundo suas obras. Ora, Jacó, ainda no ventre de sua mãe, segurou o calcanhar de seu irmão, a fim de suplantá-lo. Mais tarde, como homem, lutou com Deus. Ele lutou com o anjo e recebeu a vitória, chorou e suplicou o seu favor. Em Betel encontrou a Deus, e ali conversou com ele. Sim, Elohim, o Senhor dos Exércitos, e Yahvé é o seu nome. Portanto, arrepende-te e volta para Elohim. Pratica o bem e a justiça e deposita toda a tua esperança em teu Deus. Como os descendentes de Canaã, mercadores que usam balanças enganosas e apreciam a extorsão, Efraim orgulha-se e exclama: certamente me enriqueci, adquiri para mim grandes propriedades. Não encontrarão mal nem pecado algum em mim em todo o meu trabalho. Mas eu sou Yahvé, o Senhor, teu Elohim, Deus, desde a terra do Egito. Eis que vos farei voltar e habitar em tendas, como nos dias de vossas solenidades, festas fixas. Na época eu mesmo falava aos profetas, dava-lhes muitas visões e por intermédio deles falava em parábolas ao povo. Oh, como Gileade é ímpia! Sua gente não tem valor algum. Eles sacrificam bois em Gilgal, mas os seus altares são como montes de pedras, depositados sobre os sulcos nos campos arados. Jacó fugiu para a terra de Harã. Israel serviu em troca de uma mulher. Por amor a ela, trabalhou cuidando de ovelhas. Mas Yahvé libertou Israel do Egito mediante um profeta que zelou e cuidou do seu povo. Efraim, com seus pecados, amargamente inflamou a ira do Senhor. E, por isso, Yahvé fará cair sobre ele a culpa de todo o sangue que derramou, e ainda os abandonará, pagando assim o desprezo que dele recebeu. Osés capítulo 13. A ira de Yahvé contra Israel. Quando falava Efraim, havia tremor. Todos o respeitavam. Ele era exaltado em Israel, mas tornou-se culpado por causa da sua adoração a Baal, e desde então começou a perecer. Hoje pecam cada vez mais. Com sua prata, moldam ídolos de metal para si, imagens elaboradas com arte e muita inteligência. Todas as obras de exímios artesãos chegam a conclamar:
oferecer sacrifícios a estes deuses, e ainda beijam seus ídolos inúteis feitos em forma de bezerro. Por esse motivo, eis que serão como a neblina das manhãs, como o orvalho que cedo evapora, como a palha que se lança da ira e o vento carrega, como a fumaça que sai pela chaminé e logo se dissipa. Mas eu sou Yahvé, o teu Elohim, Deus, desde a terra do Egito, portanto não adorarão nenhum outro Deus além da minha pessoa. Não há nenhum outro Yahshua, Salvador. Eu zelei e cuidei de vós no tempo do deserto, naquela terra árida e calorenta. Quando eu os alimentava, se fartavam, e depois de satisfeitos, tornaram-se arrogantes no coração, e, em consequência, me desprezaram. Por isso serei para eles como um grande leão, um leopardo feroz. Ficarei à espreita, junto ao caminho. Serei como uma ursa, de quem tira os filhotes. Eu os atacarei com fúria selvagem e os retalharei. Como um leão esfomeado, eu os devorarei. Como um animal selvagem, os farei em pedaços. Eis que foste destruído, ó Israel. Quem poderá vir em teu socorro? Quem te ajudará? Onde está, pois, o teu rei para que te salve em todas as tuas cidades? E os teus juízes, aos quais rogaste? Dá-me um rei e príncipe que governem? Sendo assim, dei-te um rei em meio à minha ira, e tirei-o da minha indignação. A malignidade de Efraim está toda devidamente calculada, e o seu pecado registrado. Dores, como as da mulher em trabalho de parto, te sobrevirão. É uma criança insensata e negligente, pois quando chega a hora, se recusa a sair do abrigo do ventre e enfrentar a luz. Contudo, eu mesmo os redimirei do poder do Sheol, da sepultura. Eu o resgatarei da morte eterna. Onde estão, ó morte, os teus flagelos e castigos? Ó Sheol, o mundo dos mortos, onde está a tua destruição? Eis que agirei sem compaixão nem misericórdia. Mesmo que ele dê fruto entre os irmãos, virá o vento oriental, o siroco do leste e o vento de Yahvé, que sobe queimando do deserto, e seus poços secarão, suas fontes se estancarão. Todos os seus tesouros serão saqueados dos seus depósitos. O povo de Samaria carregará sua culpa, porquanto se rebelou contra o seu Deus. Tombarão todos ao fio da espada. Seus filhinhos serão partidos em pedaços, e suas mulheres grávidas serão abertas ao meio. Osés capítulo 14. Há perdão ao Israel arrependido. Volta, ó Israel, volta para Yahvé teu Elohim, Deus, ó povo de Israel. Afinal, foram teus próprios pecados que causaram a tua queda. Agora preparai, pois, o que vais dizer, e retornai para Yahvé, e rogai-lhe: perdoa toda a nossa maldade e todos os nossos pecados, e, mediante teu amor misericordioso, aceita nossa adoração, a fim de que possamos te oferecer o sacrifício dos nossos lábios com os novilhos. A Assíria não vos salvará. Não mais montaremos cavalos de guerra e jamais cultuaremos as obras de nossas próprias mãos, dizendo: Tu és o nosso Deus. Porquanto só tu, ó Elohim, nosso Deus, és compassivo e cuida dos órfãos e de todos os necessitados. Eis que eu curarei a sua infidelidade e os amarei de todo o meu coração, porque a minha ira já se retirou de sobre eles. Serei, portanto, como orvalho para Israel. Ele haverá de florescer como o lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Seus ramos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira, e sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que habitavam em segurança, à sua sombra retornarão, renascerão como o trigo e florescerão como a videira, e o renome de Israel será como o do vinho do Líbano. Ó Efraim, o que tenho eu com os ídolos? Eis que eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Apelo final. Quem é sábio e tem entendimento?
todo aquele que considera a minha palavra. Quem tem discernimento e bom senso? Aqueles que se dedicam a compreender as minhas orientações. Ora, o caminho de Yahvé é a verdade, e os justos andam nele, mas os ímpios e transgressores tropeçarão e cairão.